apresentar conceitos de gestão de ativos, serviços, prestação de serviços e manutenção de ativos, né? Incluindo aí a manutenção industrial, a manutenção predial ou facilities, né? E uma grande diferença, a gente mostra não só o conceito e gestão, mas também mostra como nós podemos implementar efetivamente com um exemplo de software, ou seja, você tem o conceito, mas que consegue na prática realizar esse conceito de gestão de manutenção com uma aplicação de um software completo de gestão de ativos, manutenção, prestação de serviço, inclusive para prestadores de serviço que necessitam ter análise de receita versus despesas, né? Desempenho de lucro e tudo mais. Bom, o software ele é completo até na sua gestão de documentação, então nós usamos aqui internamente um cadastro de instruções de tarefas sistemáticos de procedimentos para organizar, por exemplo, a nossa documentação. Então, eu estou abrindo aqui um dos nossos cursos, que é o treinamento presencial em PPP, CMS, Planejamento, Programação e Controle de Manutenção e Prestação de Serviços, que permite você acessar documentos, não só informações, como documentos que geram OS, que vão ser as controladoras, as OS controladoras dos nossos treinamentos. Então, aqui em documentos, por exemplo, eu posso abrir uma pasta lá no meu Windows Explorer com as apresentações, as informações e tudo mais. Vocês podem usar isso não só nos planos, nas ITS, Instruções de Tarefa Sistemática, mas podem usar também o software para gerir documentação com todos os requisitos da ISO 9001 de gestão de qualidade e da série ABNT ISO NBR 55000, gestão de confiabilidade de ativos. Então, por exemplo, eu estou abrindo aqui uma apresentação do nosso treinamento completo, que é dado em 3 dias, né? Então, com base em cima da norma ABNT 54, NBR 5462. Então, vocês podem ver que tem todo o conceito, toda a filosofia, toda a questão de colocação, por exemplo, de ativo e tudo mais. Porque tem muitos aí que estão se enganando com alguns conceitos, não obedecendo às normas de gestão de ativos, a 55.000 e a 5462. Por quê? Porque confundem máquina com equipamento, é uma confusão danada. E, na realidade, a gente tem um conceito bem simples, que é o conceito de TAG, posição operacional. Então, você tem, por exemplo, aqui um ativo, em que você tem a posição operacional desse ativo, né? A localização, a árvore hierárquica de localização, em que unidade, que subunidade, que planta, que fábrica, que sistema, que subsistema de produção, de identificação de localização. E tem o TAG, que é a posição específica operacional daquele ativo que você considera como ativo, que pode ter subconjuntos. Nesse endereço eu posso ter vários ativos ocupando um endereço que é um TAG, que é um bem patrimonial, que é a bomba, outro bem patrimonial que é o motor. Então você pode ter plaquetas de identificação desses ativos que ocupam como se fossem CPF dos ativos, que ocupam os tags, certo? E vai ter os componentes de cada ativo, por exemplo. Essa bomba tem um selo mecânico, que é um componente da bomba, associado ao bem, né? Que nesse momento esse bem está nesse endereço. Então, esses são conceitos que a gente mostra na prática no nosso software, como eu faço isso, né? Então, por exemplo, eu tenho aqui a identificação, todo o conceito, e vou lá no meu software e abro, por exemplo, no cadastro de ativo, e a gente demonstra isso claramente nos nossos treinamentos. O nosso software ele está preparado, né, para o que você imaginar de conceitos de ativo. Então, por exemplo,
eu vou entrar com um usuário que tem um acesso específico a determinados bens. Então, por exemplo, você tem acesso específico a setores, a unidades. Então, quando eu venho aqui nesse cadastro, por exemplo, você repara, eu tenho aqui informações que são de determinados bens de unidade. Por exemplo, eu tenho aqui um ar-condicionado, né, da sala, é um split, por exemplo, de uma sala de treinamento, né? Quando eu vou aqui procurar um split, por exemplo, da sala 10 de treinamento, eu consigo visualizar esse split, por exemplo, da sala de treinamento, aqui, ó. Um tag, que é aquela posição operacional, se tem um tag pai de hierarquia familiar de importância, né? A criticidade, tudo que é nesse campo acima inerente ao endereço, que é a posição operacional, está no terceiro andar, tal, a característica do endereço, né? E aqui embaixo eu tenho toda a informação técnica, justamente no código de patrimônio, que eu posso gerar um QR Code, posso gerar um código de barra, uma etiqueta de código de barra, ou então um QR Code desse item, né? Porque com isso, eu tendo esse QR Code, me permite eu ter uma informação do bem, né? Ou seja, eu tenho a informação todas podendo ser lidas, né? Olha só, está aqui uma etiqueta lá, eu tenho essa informação, olha aqui, ele gerou aqui, ó, eu vou gerar o QR Code, e ele está lá, ó, com todas as informações, com todas as características, tá vendo? Olha lá, podendo ser lido, isso ser impresso numa impressora, com as informações importantes dele, né? Isso faz com que facilite a minha procura, pesquisa e tudo mais, né? Esse é um conceito que a gente mostra na prática, ou seja, não só com uma informação, como é que se faz, tal, como é que monta a árvore hierárquica, mas a gente mostra no software na hora que você vai ter uma dificuldade enorme. Você tem um conceito nas mãos, mas não tem uma ferramenta. Eu sei como parafusar um parafuso, mas não tem uma chave de fenda. Então é algo parecido a isso, tá? Então, nesse momento aqui, a gente consegue, tá vendo, demonstrar e mostrar claramente como é que eu faço esse cadastramento, nível hierárquico e tudo mais. Depois eu tenho um conceito de planos de manutenção, em que eu elaboro de acordo com a criticidade, de acordo com ferramentas específicas que eu possa ter, FEMEA, FEMECA, né? FTA, análise de modos de falha, seus efeitos, considerando a criticidade, que é o FEMECA, ou então o FEMEA mais simples, ou então mais simples ainda, uma análise de árvore de falha, um FTA. Eu crio meus planos de acordo com a confiabilidade exigida dos ativos. Eu faço isso aí tudo dentro de um grupo de gestão, que deve participar pessoal também de produção, muitos livros e muitas aulas que a gente vê pela internet, o pessoal não fala que tem que ser só o pessoal da manutenção. Não, você tem que envolver tudo, o pessoal de segurança, pessoal de manutenção, pessoal de operação, o pessoal de produção, de almoxarifado, todo mundo tem que estar envolvido na montagem dos planos de manutenção. Então, visto isso, eu faço planos, por exemplo, eu vou filtrar aqui planos que são do meu, por exemplo, PMOC, o Plano de Manutenção, Controle e de Sistemas de Ar-Condicionado, que é o PMOC, né? Então, eu vou verificar aqui, ó, o que eu tenho de PMOC. Por exemplo, eu tenho de PMOC vários planos, tá vendo? Eu tenho planos desde de refrigeração, de ar-condicionado, por exemplo, de janela, como eu tenho planos de refrigeração de self-container, né? Em que aqui eu preparo na prática realmente como eu montar um plano, seja no subconjunto, nos tags pais, filhos, netos, seja no bem, que eu vou direto, mostro como é que eu faço tarefas, como é que eu elaboro esse plano com checklists que vão sair na OS, como é que eu defino a periodicidade a cada 1000 horas em função
da questão de tempo médio entre falhas, eu tenho que fazer uma atuação preventiva de correção de defeitos antes que as falhas aconteçam. Então, o meu plano eu mostro na prática, nos treinamentos, que documentos eu posso anexar, que procedimentos adicionais e que recursos são necessários para executar. Junto com isso, é importantíssimo que a gente tenha um cadastro de peças, componentes, em que a gente mostra na prática como é que eu uso um padrão de descrição de um material, né? Que o usuário possa ter, e como eu especifico isso associando esses bens efetivamente a peças componentes, né? Porque aí é que está a história. Você não tem que pensar que está fazendo um plano de manutenção para o teu ativo, que está num determinado endereço, que esse ativo tem bens, e esse é um bem, esse ativo, e que esse bem, esse ativo, tem peças, componentes, sobressalentes que possam estar em estoque. Então eu consigo, em suma, identificar aqui que uma determinada peça, ou uma ferramenta, ou qualquer EPI, eu posso associar isso ao meu ativo, né? Quando eu venho aqui, eu vou dizer, não, esse parafuso pertence, ou esse rolamento, né? Eu cadastro um rolamento e digo que aqui ele vai estar num bem. Eu mostro isso nos nossos treinamentos, nas nossas instruções de conceito, a prática de como se faz. Isso é que é importante, que não só eu fale como é que deve ser feito, mas como eu mostre como tem que ser feito, entendeu? Então vocês vão ver através de nossos treinamentos presenciais ou à distância, e até nessas palestras gratuitas, efetivamente como eu consigo fazer as coisas, não só que falar é fácil, né? Falar é fácil dizer como fazer, mas eu quero mostrar na prática como é que você vai ter efetiva controle da questão. E fora isso, depois eu passo a ter, né? Se eu vou ter permissão aqui, eu passo a ter os meus indicadores, os meus sistemas de compras também, que eu possa ter desses componentes, é um sistema completo aí, como é que efetivamente eu compro, eu faço a reposição, o recebimento automático, e principalmente como é que eu controlo realmente a execução dos serviços. Através de quê? Através de relatórios e indicadores que eu demonstro a sua quantidade. A gente consegue mais de 100 indicadores usando o nosso software, cerca de 62 já prontinhos para obter a informação. Então eu vou ter relatórios indicadores relativos aos meus ativos. Eu tenho uma série de relatórios gráficos e numéricos através de serviços como cumprimento de planejamento, programação. Então, não adianta ficar só num blá 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 de dizer como é que faz. O negócio é mostrar como faz, não dizer só. Tá ok? Então essa é a grande vantagem dos nossos treinamentos, das nossas aulas, videoaulas, do nosso canal do YouTube. Essa é a grande vantagem de você ter, junto com o conceito, uma ferramenta genérica, que com base nessa ferramenta você pode pensar no software que você tem, ou então adquirir o nosso software, e com isso você vai ter realmente na prática como fazer as coisas que muito se diz por aí e não mostram como faz, tá? Se gostaram dessa videoaula, curtam ela, se inscrevam no nosso canal do YouTube SGServe, entrem no nosso site www.sgsr.com.br, você vai ter links para artigos escritos por nós, para as videoaulas, para a apresentação do software, apresentação de conceitos, e temos mais de 250 videoaulas para explicar tudo isso, como efetivamente faz na prática. Videoaula gratuita. E caso haja interesse, entre no nosso site e peça detalhes de algum treinamento nosso. Um grande abraço, até a próxima.